Fernando Diniz fez um pedido e o Vasco atendeu. Admar Lopes no mercado atrás de reforços e muitas outras informações aqui agora nesse Fala Gigante, que chega para você nessa tarde de quinta-feira bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês por dentro das últimas informações do nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando pela parte da tarde. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo é o Fala Gigante. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo, né, meu amigo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre uma baita notícia, uma baita informação que todo torcedor vascaíno gosta, né? Calma que ainda não é sobre reforço, não é sobre contratação, é sobre uma imagem vazada. Mais uma imagem da nova camisa do Vasco da Gama, né? É importante lembrar que no sábado passado a camisa do Vasco ela acabou vazando, uma estratégia do marketing do Vasco da Gama, inclusive esse, entre aspas, vazamento do novo uniforme do Vasco, né? Uniforme de número 1 de casa, da cor preta. E tá aparecendo aí a vocês mais uma imagem dessa camisa, agora mais nítida, né? Que realmente dá pra ver todos os detalhes. Uma camisa que é a gola polo, com 2 listras ali na gola. Temos um detalhe em V na camisa, a cruz de Cristo, assim como está presente nesse uniforme 2, que é o mesmo uniforme da temporada 24-25, também estará presente no uniforme 1. Entretanto, a grande diferença do uniforme 2 para o uniforme 1, dessa nova camisa feita pela capa, é o número 1898, né, que é a data de fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse detalhe aí do número ele fica ainda mais evidente quando a luz ela é colocada em cima da camisa. Então assim, tá muito legal, tá muito bonito, bem como a capa tá acostumada de fato a fazer. É importante lembrar que é a última camisa feita pela capa, né? Nessa nova parceria com o Vasco, que já está durando aí 5 anos, desde 2020. E uma camisa que ficou muito legal, cara. Para fechar com chave de ouro, realmente agradou. Creio que agradou a grande parte da torcida vascaína. Breve estará sendo lançado aí também os novos uniformes de treino. Assim, modelo completo de tudo, né? Treino, jogo. Breve a capa vai estar lançando e fechando a porta e apagando as luzes após esses anos de sucesso. E é claro, é importante lembrar que também, já, a partir do ano de 2026, teremos a Nike estampando os materiais esportivos do nosso Vasco. A capa vai deixar saudade, meu amigo? Deixa a sua opinião nos comentários. E é claro, deixa aí também se você gostou desse novo uniforme preto do nosso Vascão. Vambora então prosseguir com o vídeo, amigo vascaíno. Quero falar um pouquinho aqui sobre esse pedido do técnico Fernando Diniz. O Vasco hoje busca reforços no mercado. E hoje, é claro, né, até pela confiança depositada pela diretoria do Vasco no Fernando Diniz, o atual técnico tem muita autonomia no futebol. Diferente, por exemplo, do que era com o Fábio Carille, do que era com o Rafael Paiva, os técnicos que passaram até o momento no Vasco durante essa gestão de Pedrinho e Felipe. Rafael Paiva ele não teve autonomia na janela do meio do ano passado. Fábio Carille não teve autonomia na janela do início desse ano. Por quê? Porque eram técnicos que a diretoria do Vasco não confiava.
e sabia que haveria grande possibilidade de uma demissão acontecer de forma iminente, né? Eram técnicos que estavam no comando, mas poderiam ser demitidos a qualquer momento. E o Paiva ele passou por isso durante o ano passado. O Fábio Carille, em todos os momentos, né, desde a sua chegada, a gente sabia que uma hora ou outra ele iria ser demitido. Então não tem como o departamento de futebol entregar a chave do futebol nas mãos desse técnico para realizar uma janela de transferências, diferente do Fernando Diniz, que é um técnico que o atual departamento de futebol confia muito. O presidente Pedrinho confia muito no Diniz, o diretor técnico Felipe confia muito no Diniz, e o Admar Lopes, chegando agora, também confia muito no Diniz para formar esse elenco. Então, o Diniz hoje é alguém que participa muito das conversas com relação a contratações. Diniz, diferente do Paiva e do Fábio Carille, que davam sua opinião, hoje o Diniz é alguém que, além de dar a sua opinião, ele indica nomes para serem contratados. E, acima de tudo, também pede contratações. E hoje, diante daquilo que o Fernando Diniz vem conversando com o departamento de futebol, duas posições são consideradas as mais carentes. E eu trouxe isso a vocês já em alguns vídeos, né? Que é a posição de ataque, mas também a posição de volante. Hoje são essas duas posições que o Vasco trata como grande prioridade dentro do elenco. Você pode até falar, Lucas, mas a lista de volantes hoje é extensa no Vasco. E de fato é. O Vasco tem Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, Juan Esforza, Tietê, Paulinho, mas nem todos esses nomes são tratados como nomes utilizáveis pelo técnico Fernando Diniz. Talvez dessa lista o Fernando Diniz ele conte com o Hugo Moura, com o Tietê e com o Jair. Ponto. Ele não sabe se pode contar com o Paulinho porque não tá rendendo. Ele não sabe se pode contar com o Matheus Carvalho porque não tá rendendo. Ele não sabe se pode contar com o Esforza porque não rendeu desde o momento que chegou ao Vasco. Então hoje o técnico Fernando Diniz entende que o Vasco precisa olhar com cuidado para essa posição, tanto de primeiro quanto também de segundo volante. Até porque a posição, meu amigo, de volante é algo essencial para que o Fernando Diniz consiga desenvolver o seu futebol. Em todos os clubes por onde passou, essa posição de volante foi uma posição muito cuidada pelo Fernando Diniz. Olhando até para o próprio Fluminense. No Fluminense, o grande nome daquele time do Fernando Diniz não era o Cano, não era o Nino, não era o Fábio. O grande nome daquele time se chamava André. O André, que era o primeiro volante do Fluminense, era a estrela daquela companhia que foi a campeã da Copa Conmebol Libertadores de 2023. Não à toa, quando o André sai do time, o time do Fluminense decai em uma queda brusca. Brusca. Por quê? Porque o André era o cabeça, era um jogador que tinha potencial para desarmar, mas tinha potencial também para armar as jogadas. Era um primeiro volante assim clássico. Jogadoraço é o André, de fato, que evoluiu nas mãos do Fernando Diniz. No Cruzeiro, tinha o Lucas Romero, também outro baita jogador. Então, o Fernando Diniz ele conta com volantes para que o seu jogo flua. Os volantes no time do Fernando Diniz são peças fundamentais. Jogadores que participam da saída de bola, mas que também tem que ter um comprometimento com a marcação. Então, meu amigo, o Vasco vai atacar essa posição de volante por conta desse pedido do técnico Fernando Diniz. Diante disso, o Vasco já começa a se manifestar no mercado. A gente trouxe a vocês recentemente informações sobre o volante Thiago Mendes, nome que hoje o Vasco negocia, é um dos mais fortes candidatos sim a ser um reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferências, jogador que brilhou aqui no futebol brasileiro, iniciando a sua carreira no Goiás, mas se destacando muito no São Paulo entre os anos de 2015 a 2017. Desde então, devido a esse destaque, saiu do Brasil, passou por Lille, Lyon e fez essas duas últimas temporadas no futebol do Catar. O contrato dele se encerra agora, no final desse mês de junho, e ele fica livre no mercado. O Vasco negocia para que ele chegue de graça ao Cruz Maltino, entretanto com um alto valor salarial. E é isso que inclusive está travando as negociações. O Vasco já está bem avançado com o Thiago Mendes, mas a questão da parte salarial e de luvas do contrato é o que impede hoje do Vasco chegar a um acordo com o jogador. O Vasco confia muito na boa relação que está tendo nesse momento com o empresário Paulo Pitombeira, que é um empresário do Thiago Mendes, mas também é o mesmo empresário do zagueiro João Vitor e do goleiro Léo Jardim. Então, diante disso tudo aí, o Vasco tem uma expectativa grande, tá? Que as negociações com o Thiago Mendes saiam do papel e se tornem uma realidade. Mas o Vasco não está negociando apenas com o Thiago. O Vasco, pelo fato, né,
do Fernando Diniz ter feito esse pedido, o Vasco hoje negocia em outras frentes. E uma das frentes até que o Vasco procurou recentemente foi o volante de 21 anos de idade, Alexander, jogador cria das categorias de base do Fluminense, atleta de muito destaque também, que iniciou a sua carreira se destacando no profissional do Fluminense sob o comando do técnico Fernando Diniz. Ele estreia no Fluminense na temporada de 2022, mas é na temporada de 2023 que ele faz um grande ano, tendo 36 jogos, 2 gols marcados, 2 assistências. Teve uma lesão que acabou o afastando dos gramados, mas ele retorna em 2024 também jogando muita bola e não à toa é vendido para o Al-Ahly Jeddah do futebol da Arábia Saudita. Tem 17 jogos na temporada com o clube saudita, jogando muita bola, titular absoluto. Foi vendido, inclusive, no ano passado pelo valor de 9 milhões de euros, aliás, de dólares, algo em torno aí de, fazendo uma conta rápida, 54 milhões de reais, muita grana que o Alexander foi vendido para o clube saudita. É um jogador que interessa ao Vasco da Gama, aliás, melhor dizendo até, né, interessou ao Vasco da Gama. Por que interessou? O Vasco, de fato, fez uma sondagem, buscou entender os valores desse atleta, mas os valores que foram passados ao Vasco pelo clube saudita foram valores completamente fora da realidade hoje do Vasco, né? Então, diante disso, o Vasco da Gama saiu completamente da negociação. Além do Alexander, além do Thiago Mendes, né? Diferentes situações, o Alexander não vem, de fato. O Thiago Mendes é um nome que tem a possibilidade de vir. O Vasco também tem outros nomes mapeados com a aprovação do técnico Fernando Diniz e dessa alta cúpula de futebol do nosso Cruz Maltino. O Vasco hoje busca contratar esses 2 jogadores, um ponta de lado e um volante, para ser titular absoluto do Vasco da Gama. 2 nomes que cheguem para vestir a camisa e entrar em campo. Pedidos do técnico Fernando Diniz que estão sendo atendidos pelo departamento de futebol. Boa notícia? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, torcedor vascaíno, então vambora pro segundo e último bloco, né, deste Fala Gigante, continuando aí no assunto sobre reforços. Quero falar sobre Admar Lopes e a importância que esse diretor executivo poderá ter para o Vasco nesses próximos dias, tá? Importante lembrar que o Admar Lopes é português, então é um conhecedor nato do futebol de Portugal. Não à toa ele inicia a sua carreira num dos maiores clubes do futebol português, que é o Porto. Ele chega ao Porto em 2009, trabalhando na área de scout, e sai do Porto em 2015 para ir em direção ao futebol francês. Ele passa 5 anos no futebol francês, roda no Lille, passa também... Ele vai pro Lille, ele vai pro Lille, fica esse tempo todo no Lille, vai pro Mônaco, e ele volta a Portugal no ano de 2020 para o Boa Vista. E depois, novamente, ele volta para o futebol francês. Então, futebol francês e futebol português são os 2 mercados de muito conhecimento, onde o Admar Lopes ele consegue girar com certa facilidade, né? Não apenas conhece os jogadores, conhece o mercado em si, mas tem, como eu posso trazer na palavra melhor, cara, ele tem ali o jogo de cintura para conseguir trabalhar com qualquer dirigente. Essa é a grande realidade. Portas abertas nos clubes. Mas o futebol português, para ele, em específico o Porto, é muito diferente. O Porto é a casa de Admar Lopes. Clube onde ele passou 6 anos, clube onde ele entra e sai a hora que quiser. E por que esses próximos dias serão muito importantes para o Vasco da Gama e tem essa relação com Admar Lopes? Porque o Porto, que eu acabei de citar, ele foi eliminado do Mundial de Clubes. Ele foi eliminado na fase de grupos. E isso em Portugal, amigo vascaíno, não caiu nada bem, tá? Muito pelo contrário, caiu mal. O Porto chegou em Portugal ontem à base de protestos por parte dos torcedores do clube. O Porto foi eliminado Ele era do grupo A, foi eliminado na 3ª colocação, ficando atrás de Palmeiras e Inter Miami, tendo a mesma pontuação do Al-Ahly. Porto, ele teve 2 empates e uma derrota, nenhuma vitória na competição. Isso caiu mal, não à toa, hoje a pressão é forte por lá, e a informação nesse momento que vem de Portugal é que o Porto está fazendo uma barca de jogadores
para serem liberados para essa próxima temporada diante do mau desempenho no Mundial de Clubes. Além até dessa barca, há a possibilidade do técnico Martim Anselmi, que é o técnico do Porto, ser demitido, tá? E nessa barca contam alguns jogadores bons, como por exemplo Otávio, Samuel Portugal, e aí eu tô falando todos os atletas, Isadu, Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Namasso, Gu e Pepe. E é esse nome que eu quero falar. Pepe é um jogador que se destacou muito aqui no futebol brasileiro, atleta que brilhou no clube onde foi revelado, no caso o Grêmio, e devido exatamente a esse destaque, ele foi vendido ao Porto. No Porto, hoje, amigo torcedor vascaíno, ele não vai conseguindo nitidamente desempenhar o mesmo futebol que apresentou aqui no futebol brasileiro. Ele é um jogador que atua no lado esquerdo do campo, é o tal do extremo, atleta que o Vasco da Gama procura no mercado da bola. Na temporada passada, ele até teve números muito bons, cara, por incrível que pareça. Ele teve 45 jogos, 6 gols marcados e 4 assistências. Na temporada retrasada, foram 50 jogos, 8 gols marcados e 9 assistências. E na temporada 22-23, 5 gols marcados, 10 assistências. Então, assim, é um jogador muito regular, cara. Muito regular. Ele foi comprado pelo Porto por 15 milhões de euros. Mas, por incrível que pareça, hoje tem a possibilidade de sair. Ele quer um ponta esquerda e, assim, uma contratação dos sonhos, né? Para o nosso Vascão. E diante, agora a gente junta o que eu comecei a falar. Dessa barca onde o PP pode estar. Da abertura que o Admar Lopes tem no futebol de Portugal e principalmente no Porto, o novo diretor executivo pode sim aproveitar essa sua boa entrada no Porto para conseguir esse empréstimo do PP. O atacante está nessa barca formada pelo clube português. E assim, PP chegando ao Vasco, amigo, reforço dos sonhos. Para aplaudir, agradecer, que é um jogador completamente diferenciado. Fez chover no Brasil, nas últimas temporadas fez chover em Portugal. No Grêmio, na temporada de 2020, foram em 57 jogos, 15 gols marcados e 9 assistências. Números absurdos. Então é bom ficar de olho, é bom ficar ligado, que é um baita jogador e o Admar Lopes pode estar mexendo os seus pauzinhos. Nome de muita abertura no futebol português e pode estar utilizando essa sua influência para conseguir trazer grandes reforços. Show? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.